quer falar alguma coisa? Não? O Odmar, eu sugiro que fique calado até o final da aula. Tu arrumou uma treta braba pro cara aí, irmão? Eu não, ele que se enrolou, irmão. Quem fala muito acaba se enrolando. O sábio fala pouco. Coitado do Odmar. Aí, quer vir aqui pra Taquara, irmão? Eu não, irmão. Estou bem aqui. Favela por favela, eu fico em Belfort hoje. Aí tá tiroteio aí, tá Professor brabo aí. Ricardo Limone. Favela por favela. Professor, Taquara tá perigoso. Taquara é terra de miliciano, pô. Dá não. Polícia plena, rapaz. Fica tranquilo, 24 horas. Ah, Fechado. no domingo eu tive no Pichincha, no cemitério lá. Morreu uma pessoa. de novo, De novo, meu irmão. A minha só emenda tinha vai parado de acabar por matar falta de suas pessoa. ovelhas. Só tinha Já tem parado de matar suas ovelhas, começou de novo, gente. De novo. A igreja vai acabar, tá morrendo todo mundo. Eu não conhecia, não, aquele cemitério ali do Pichincha, ali, né, perto. É tudo ali perto. Eu já fui nesse cemitério. O Alexander, você tem coragem? Vai chamar mesmo ele para ir lá para sua igreja? Vai acabar a igreja. Estão vendo aí o texto aí? Tá aparecendo? Tá. Sim, Ricardo. Estamos. Então vamos lá. Se não der pra gente, não vai dar para a gente falar tudo hoje, né? Mas a gente continua semana que vem, tá certo? Outro segundo problema, né? Que é a questão da violência no Antigo Testamento. A gente já tinha comentado sobre isso, mas aí esse texto vai, né, tentar também nos deixar com o pé no chão em relação a isso. Diversos textos do Deuteronômio, de Josué, do primeiro livro de Samuel, falam de um costume, segundo o qual as cidades conquistadas deviam ser votadas ao interdito, ou seja, deviam ser completamente destruídas. Todos os seus habitantes massacrados, homens, mulheres e crianças, e todos os objetos preciosos consagrados somente a Deus. A questão se complica porque é o próprio Deus que pede para agir dessa forma. Não é, então, possível considerar isso uma atitude própria de uma época rude e sem piedade, ou uma das tantas leis bárbaras da guerra. O problema é teológico. Foram propostas algumas soluções, que, porém, permanecem inadequadas. É, por acaso, suficiente dizer que essa lei é pouco realista e que jamais ou muito raramente se aplicou? Um só exemplo bastaria para criar um caso difícil para a consciência cristã, que não pode não contrapor a esse costume as palavras de Jesus sobre o amor pelos inimigos. Se o Novo Testamento corrigiu essa noção primitiva da soberania de Deus, isso não significa que aquelas passagens são testemunhos de costumes obsoletos. Então, por que ainda fazem parte do cânon? Isso é um problema. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é uma boa pergunta. Por que textos que falam de um Deus que manda matar estão no cânon cristão? Que, olha só, na época, né, lá no final do quarto século, quando foi fechado o cânon, os cristãos poderiam tirar esses textos da Bíblia cristã. E aí nós não teríamos esses relatos de violência. Então, por que estão? E se estão, nós devemos usá-los? E se vamos usá-los, como usá-los? A maneira alegórica é a melhor forma? Explica, né? A gente até cantava, pelo menos na minha época de adolescente, há muito, muito, muito tempo atrás, né? Tinha uns corinhos de guerra, né? Pisei no terreno do inimigo, fui lá e os massacrei, né? Jeová é o meu cavaleiro, né? É o Deus de guerra, né? E aí vai, você cantava, era adolescente, tinha nada na cabeça, não ficava pensando no que estava cantando, né? E aquele Vem com Josué. Hã? Vem com Josué lutar em Jericó. Entendeu? Vem com Josué matar em Jericó.
Bons tempos, bons tempos. É bons tempos. É né? lutar em Jericó, gente. Então, lutar em Jericó, não é matar, não, desculpa. É lutar em Jericó. Vai dar no mesmo, dá no mesmo, matar mesmo. Então, mas para pensar, gente. Isso era ensinado para as crianças, para adolescente. E qual era a leitura que a gente fazia na época? Era a leitura figurada, né? Ilustrativa, alegórica, né? De que você está lutando contra o diabo, né? O inimigo é o demônio. Na época, o inimigo era a Xuxa, né? Sei lá, era o Maitreya, né? Ela a nova era. Era essas coisas assim, né? O inimigo da época. Mas, pô, o texto bíblico não está falando disso, né? E aí fica a questão da gente pensar como lidar com essas coisas. Fala, Osmar. Mas não é uma questão do tempo. Por quê? Se você pegar, por exemplo, o Alcorão, também vai tratar, os escritos são os mesmos. Mas o Alcorão não tem um texto que diz que eu tenho que amar os inimigos. Pô, mas o pessoal hoje interpreta já de outra forma. Quando fala, por exemplo, da Sharia, os teólogos lá deles lá já dizem assim, não, na verdade ali a batalha interna não tem nada a ver com questão os extremistas interpretam de forma errada. Então, assim, eu acho que é mais uma questão do tempo, né, do que propriamente da gente ter que fazer hoje uma, como é que eu vou dizer? O que o outro lá, o René lá disse, né, que nós tínhamos que fazer uma mudança, né, fazer uma atualização da Bíblia. Entendeu? Tudo Mas bem. pensa comigo, pensa o seguinte. Você acredita que o relato de Josué é verdade? Eu acredito. Como responder a isso? Você acredita que Deus mandou matar todo mundo? Acredito que eles interpretaram dessa forma. Não, olha só. Aí é outra coisa. Estava audível lá. Isso é outra coisa, irmão. Se você acredita que o relato é verdadeiro, você acredita que o relato é verdadeiro? O relato é verdadeiro. Você acredita que Deus mandou matar todo mundo? Então, foi um homem que disse que Deus mandou matar. Olha, irmão, você está enrolando. Está indo pela tangente. Porque se foi um homem que mandou matar, que interpretou, então o relato pode não ser verdadeiro, concorda? Exato. Então, Josué que viu, disse que viu. Foi Josué que viu lá o anjo lá no pé da montanha. Entendeu? Foi com ele que o anjo falou. A partir daí, o relato pode não ser verdadeiro, concorda comigo? Dizer que foi Deus, não. Não. O relato pode não ser verdadeiro. Porque se a interpretação depende de quem escreveu ou de quem percebeu, o relato também pode depender disso, concorda comigo? Sim, pode ter se utilizado também. Foi a política dele lá de querer levar o povo. A forma de levar o povo à guerra seria dizer que foi Deus que mandou. Então, olha só, eu posso olhar esse texto de algumas maneiras. E dependendo da maneira que eu olho, eu vou conseguir explicar ou não. Agora, se eu sou aquela pessoa que entende que o relato é verdadeiro, que foi Deus que mandou escrever, aí gera um problema, né? Porque Deus mandou matar. Como conciliar isso com a mensagem cristã? O muçulmano tem problema. Esse é problema do muçulmano, né? O muçulmano tem o problema dele, esse é o problema nosso. Uhum. Agora, se eu defendo que o relato é uma criação teológica, alegórica, para poder demonstrar o processo de criação do povo, para poder motivar as pessoas, reunir em torno de uma única divindade, porque numa época em que você tinha muitas divindades, eu tinha que demonstrar que uma divindade era mais poderosa do que outras. E aí criou-se esse relato. Eu já estou explicando de outra maneira. Então, isso já é uma outra perspectiva de leitura do texto. Então, dependendo da perspectiva que eu adote, eu vou conseguir responder umas coisas com mais facilidade e outras não. Se eu entendo que o texto foi criado para poder apresentar uma perspectiva, então a serpente não falou com a mulher, o dilúvio não aconteceu da maneira como narra lá o texto, né, de Gênesis.
Então, eu tenho o texto de Êxodo, né? A saída do povo do Egito não foi exatamente daquela maneira. E aí eu vou estudar, trabalhar para entender como que essas narrativas foram construídas. Agora, se eu acho que aconteceu exatamente dessas maneiras que os textos vão falando, eu vou ter minhas dificuldades também para explicar isso. Essa é a grande questão, entendeu? Independente do método que a gente adote, as dificuldades vão estar aí. Tanto que, assim, quando eu te perguntei se você acredita, você acredita. Então, aconteceu mesmo? Foi Deus que mandou? Não, aí... Por quê? Porque não é fácil admitir que foi Deus que mandou matar. Mas o texto está dizendo, foi Deus que mandou matar. Agora, o texto está dizendo que foi Deus que mandou matar. Se foi Deus que mandou matar, então eu acredito que Deus escreveu a Bíblia. Se eu acredito que Deus escreveu a Bíblia, então Deus mandou matar. E agora? Como é que Deus manda matar num texto e no outro ele manda amar os inimigos? Ele mudou de ideia? Assim, essas questões a gente tem que pensar, né? Reavaliar. Né? Isso é algo que a gente que fica aí pulando aí na mente. Né? Fala, Rosilene. Uma vez uma espírita me fez uma pergunta, né? Ela fez... Peraí, bem. Gente, o meu filhote aqui do lado. Ela falou assim para mim, Rose, peraí, bem, rapidinho. Rose, você acredita que tem vida em outros planetas? Aí, antes de eu responder, ela se antecipou. Ela foi e falou: não, tenho certeza que você não acredita, né? Porque crente não acredita, né, em vida em outros planetas. Aí eu respondi para ela, já pedindo a Deus que me capacitasse a responder. Eu falei para ela: eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Se estiver escrito lá que tem vida em outros planetas, eu vou acreditar. E eu sei que o espírita, ele estuda a Bíblia, né? Sim. Da maneira dele, interpretação dele, mas estuda. Então, aí eu respondi assim para ela. Aí ela falou assim para mim: e então você vai acreditar, porque está escrito na Bíblia que tem vida em outros planetas. Eu falei: opa, então você me mostra, porque realmente eu não conheço nada, assim, ainda não li nada. Aí ela falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Ai, meu Deus. Aí, quando ela respondeu, na casa de meu pai há muitas moradas, eu falei para ela assim: tá, então onde é a morada de meu pai? Vamos tentar entender onde é a morada do pai. Aí ela olhou para mim e falei: você deu uma resposta, você tem que entender, ver o que está perguntando, você tem que perguntar para o texto. O que ele está querendo te dizer em relação àquilo ali? Aonde é a casa do meu pai? A palavra de Deus vai dizer que os altos céus é a morada do Senhor e a terra ele tem como estrados os seus pés. Então, é uma maneira deles lerem a Bíblia. O semblante dela mudou, foi algo assim, eu senti na hora a libertação, porque a gente sabe, né, que a verdade liberta. Eu senti na hora, tipo assim, gente, esse tempo todo eu acreditei, então assim, eu vi, sabe, e eu falo assim para o Senhor, eu pedi, né, muito amor para responder, pedindo a Deus de muita humildade, e ali parece que houve um entendimento de uma maneira que, sabe, que surpreendeu. Ela não esperava, ela não tinha noção da maneira de estudar, né, de buscar o entendimento daquilo que ela lia. Ela estava reproduzindo aquilo que ela ouvia, né, claro, e ali foi algo assim. Então, eu acho que a nossa resposta é crer em tudo que está escrito. A gente crê, está escrito. Sua vida não está escrito, mas de que maneira? De que maneira a gente pode entender? Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar, mas a fé, a Bíblia é uma história de amor e fé, a gente sabe disso. E aquilo que eu não posso explicar, mas eu consigo sustentar pela minha fé, eu acredito que tudo está escrito ali. Acredito que Deus mandou matar sim, porque ele é justo e de justiça, acredito. E é isso, assim. Então, o que eu posso dizer... essa situação. O que eu posso dizer é o que eu falei para o Odmar. É uma forma de leitura. A sua resposta, ela é característica de uma metodologia de pesquisa, né, da Bíblia, de uma metodologia exegética. A maneira como você encara a Bíblia, ela é característica de uma metodologia.
O que eu poderia dizer é que ela não é a resposta, ela é uma das respostas. Ela é uma das maneiras de se encarar e de se responder às questões relativas ao texto bíblico, entendeu? Outras características, outros métodos vão responder a esse questionamento de outra maneira, né? E aí, o que é legal é assim, a gente saber o caminho de cada proposta, né? Uma perspectiva mais crítica, existe vida em outros planetas? Olha, a Bíblia não fala sobre isso, ponto, acabou. Porque a Bíblia realmente não fala sobre isso, né? Essa ideia de que casa e tal, eu já ouvi tem um livro, Eram os Deuses Astronautas, né? O cara, eu tenho até esse livro aqui, eu estava tentando, você estava falando, eu estava procurando aqui, mas está aqui em algum canto aqui. Esse livro aí é muito usado, né? Tem uma série de documentários no History Channel, os deuses astronautas, ou não, deuses do passado, sei lá. E aí fala dessa presença de extraterrestres na Terra e fala muito de textos bíblicos sobre isso. É uma maneira de ler, certo? O espírita lê a Bíblia a partir da doutrina dele. Então, a casa, né? Essa ideia de morar em outro local e tal, não sei o quê, isso faz parte da doutrina espírita. Então, é uma maneira de ler a Bíblia. O nosso desafio é entender que existem métodos que são diferentes. E aí, dependendo do método que você escolha, você vai responder às questões de maneira diferente. Essa é a grande questão, né? Não adianta ser uma pessoa que tenha um método, por exemplo, diacrônico, e uma pessoa que tem um método sincrônico, elas nunca vão chegar num consenso, dependendo da questão, porque são métodos diferentes, são perspectivas de textos diferentes. Você falou, né? Não, eu acredito, Deus mandou, porque Deus é justo e tal, não sei o quê. Essa é uma leitura, certo? Que uma outra pessoa com a leitura crítica vai dizer, não, isso é uma construção literária. Esses eventos não aconteceram. E aí você não chega a um ponto comum. Por quê? Porque os caminhos são diferentes, né? As propostas de leitura são diferentes. E isso é uma perspectiva que a gente também precisa ter em mente, certo? É por aí. Verdade. E na época eu era nova convertida. Eu pedi muita misericórdia de Deus mesmo para poder conseguir. Então, é uma leitura muito baseada na doutrina. Muito mais baseada na doutrina do que na pesquisa. Mas é uma resposta. A questão era de acordo com o que eu vinha buscando, né? Lendo. Mas exegese eu nem sabia do que se tratava. Não, a sua resposta não teve exegese. É baseada na doutrina, que é uma maneira de se ler e responder o texto bíblico, né? Fala, Francisco. Só para dizer que nós precisamos conhecer os tipos de leitura, todos, para que não haja esses conflitos. Por exemplo, se eu conheço uma leitura, eu explico daquela forma, entendo a pessoa daquela forma. Eu tenho que entender também o tipo de leitura que ela faz, se é diacrônica, se é acrônica, e temos que entender isso. É para isso que nós estamos estudando aqui, o professor precisa se esforçar mais para ensinar a gente. A sua ignorância não é minha culpa, não. Valeu, Francisco, era isso aí mesmo que a gente precisava. Agora vê se pode, rapaz. A ignorância do outro é minha culpa agora. Não, mas é justamente a maioria das pessoas não tem esse tipo de consciência. Porque a maioria das pessoas está na igreja e tem a leitura a partir da doutrina, né? A doutrina é aquilo que o pastor fala lá na frente, né, e tal, não sei o quê. Por que nós, aqui nesse curso, somos apresentados a isso? Porque nós, né, teoricamente, vamos ensinar outros. E aí a gente precisa saber onde está pisando. Existem cursos de teologia que nem tem essa matéria, por exemplo, que nem estuda isso, que o cara vai estudar apenas exegese.
E quando se fala em exegese, aí o cara diz assim, você vai pegar do grego e vai traduzir, do hebraico e vai traduzir. Só que isso é uma maneira de se fazer exegese. Essa matéria, qual é a proposta? É te mostrar que antes da tradução existe a escolha de um método e que cada método vai percorrer um caminho para chegar à tradução. A tradução é uma etapa lá na frente, quando se fala de exegese. Então, qual é o documento que você usou? Qual é a corrente literária que você está trabalhando? Quais são as suas metodologias? Qual é a sua perspectiva, né, de leitura do texto? Então, a ideia, né, é tentar abrir o leque para quê? Para quando você for comprar uma Bíblia, aí você chega lá na editora, aí tem lá a Bíblia de Estudo Pentecostal. Cara, aquela Bíblia, ela percorreu um caminho que não é o mesmo caminho da Bíblia Scofield, ou da Tebe, ou da Bíblia de Jerusalém, que são caminhos diferentes. Qual Bíblia eu compro? Aí tem muito crente que se diz tradicional, que aí compra a Bíblia de Estudo Pentecostal. Falei, cara, a pessoa não sabe nem o que é. Mas assim, um membro da igreja cometer esse erro, beleza. Estudante de teologia não pode cometer esse erro. Porque pelo menos ele tem que saber que Bíblia de Estudo Pentecostal, se ele não é pentecostal, não é para ele. Né? Ele tem que comprar uma Bíblia que seja dentro da perspectiva doutrinária dele. Eu comprei para conhecer, beleza. Aí o cara vai dar um estudo e pega lá as anotações lá da perspectiva pentecostal, que não tem nada a ver. Então, assim, essa disciplina, a ideia é a gente entender esses caminhos. Agora, com certeza, eu concordo com o Francisco, não é algo que você faz assim na primeira etapa, né? Não é algo que você faz assim no primeiro momento. Eu até, assim, pergunta para o seu pastor o que ele lembra de metodologia exegética do Antigo Testamento. Ou pergunta para ele se ele estudou metodologia exegética do Antigo Testamento, que dependendo do seminário, ele nem estudou isso. Entendeu? Pastor, qual o seu método de análise do texto bíblico? É diacrônico, sincrônico ou anacrônico? O senhor leva em conta os gêneros literários do Antigo Testamento ou o senhor faz uma abordagem alegórica dos eventos narrados no texto bíblico? Pergunta isso para ele. A maioria nem lembra ou não estudou, porque dependendo do seminário que estudou, não passou por isso. Então, assim, é uma proposta para ajudar a gente a enriquecer, né, o caminho. Agora, com certeza, cada um faz a sua escolha. A maioria acabou a matéria, passou, esquece tudo isso. Tem um resumo aí. É só perguntar se a Bíblia contém ou se ela é a palavra de Deus. O que ele respondeu, você já sabe o que é. Tem outro. Não são só esses dois, entendeu? Ainda tem outros. Ainda tem isso, entendeu? O outro ponto que eu ia falar aí seria sobre a teologia insuficiente. Como acabou o nosso tempo, na próxima aula a gente continua a partir desse terceiro ponto. Vocês têm o material, já vão dando uma lida, e aí a gente vai trabalhando isso aí, beleza? E, Odimar, eu sugiro conversar com a Adriana, levar a Adriana agora para jantar, comer uma lagosta, né? Não? Leva para comer uma lagosta, Semana Santa, não pode comer carne vermelha, então uma lagosta, eu acho que vai ajudar bastante, entendeu? A Adriana não come nada de fruto do mar. Não come não? Olha aí. Então leva para a churrascaria mesmo, leva para o Outback, pô. Restaurante italiano, pede um porterhouse, entendeu? Muito bom, bem passadinho, a bacon de potato, entendeu? Tira a mão do bolso, irmão. Fez besteira, tira a mão do bolso. Organiza já o encontro de casais. O Francisco, ele faz encontro de casais. Como é que o cara que faz encontro de casais dá um tiro no pé dessa maneira? Não é, esse encontro de casais é confiável? Não é, cara. É uma péssima propaganda para o negócio dele. Irmão, meu casamento tá bem estruturado, tá na rocha. Não tem professor que derrube, não.
Valeu, galera. Até daqui a pouco, na outra aula. Valeu, galera. Bom final de semana para todo mundo. Final de semana nada, cara de pau. Valeu, Marcelo. Ele não quer desligar, não.